nós nos reunimos como os pastores para abordar o tema que ia ser ministrado nessa imersão de 2019. O tema que falou muito forte ao nosso coração foi tornando-se forte em meio ao caos. Sabe por quê? Os nossos jovens têm sido abatidos todos os dias, e eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ver os nossos jovens ser abatidos pelo diabo todos os dias, como um saco de pancada. Você já viu um saco de pancada que os lutadores usam para dar socos? Nós temos visto os nossos jovens sofrerem na mão do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você: é ele que tem que sofrer na sua mão, não é você que tem que sofrer na mão dele, porque Jesus já te deu todo o poder e autoridade para isso. Agora, pastor, como que eu posso ser forte? Você precisa se preparar. É isso que nós estamos fazendo aqui neste final de semana. Nós estamos nos preparando. Se você estivesse andando pela rua e viesse alguém sem você esperar e te desse um soco bem forte, você certamente sofreria um dano com aquilo. Agora, se você estivesse andando na rua e alguém falasse assim: eu vou te bater, você pelo menos se prepararia para se defender, ou para correr, ou para fugir. Alguma coisa você ia fazer. A grande verdade é que as pessoas não estão se preparando para o caos que existe lá fora. Meu irmão, aqui dentro é maravilhoso, aqui dentro é lindo, mas lá fora é o caos, e você precisa estar preparado para enfrentar isso. Ontem nós passamos um vídeo aqui de várias desgraças que têm acontecido, principalmente nesse ano agora de 2019. E esse ano de 2019 teve aquela tragédia lá em Brumadinho. Você acha que se as pessoas estivessem preparadas, elas teriam morrido? Você acha que se tivesse tocado ali uma sirene 30 minutos antes, você acha que aquelas pessoas teriam morrido? Certamente não. Aquela tragédia que aconteceu no CT do Flamengo, com aqueles jovens que morreram carbonizados, você acha que se eles estivessem preparados ali, sabe, para que se acontecesse um incêndio, eles saíssem dali rapidamente? Não tinha estrutura. Tanto que os que se salvaram é porque eles estavam com os quartos perto da porta de saída. Agora, se tivesse uma outra porta de escape, se tivesse outros lugares, mas sabe por que não tinha? Porque ninguém achou que aquilo ia acontecer. Nós nunca achamos que o diabo vai nos atacar como ele nos ataca, e aí nós não nos preparamos. Você viu o acidente com aquele jornalista Ricardo Boechat, o helicóptero? Você acha que se ele soubesse que teria algum risco daquele helicóptero cair? Ele foi num evento em Campinas, dava para ir de carro, 1 hora de carro. Você acha que ele teria ido de helicóptero se ele soubesse que o helicóptero ia cair? Entende? Nós precisamos estar preparados para o caos que existe lá fora. E o que nós queremos para os nossos jovens? O que arde no meu coração, no coração do pastor Sandro, no coração dos pastores da comunidade da fé? Que os nossos jovens sejam fortes, que consigam enfrentar as pressões do mundo, que parem de ser abatidos tão facilmente pelo diabo. Eu trabalho com jovens, sou pastor de jovens, e eu sei quantos jovens dentro da minha rede têm sido abatidos pelo diabo, têm sido feito saco de pancada do diabo. Mas esse final de semana nós vamos mudar essa história. Se ele pisou em você, você vai sambar em cima dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Quem aqui está passando por um tempo difícil? Levanta a mão. Você está passando por um tempo difícil. Tem gente que está levantando as duas e o pé assim, né? Mas se você não está passando por um tempo difícil, eu vou dizer algo para você.
Você já passou por um tempo difícil e você ainda vai passar por um tempo difícil. Ah, pastor, está amarrado, né? Está amarrado, que negócio é esse de passar por tempo difícil? Meu irmão, é verdade. Se você está enfrentando hoje uma dificuldade, fique tranquilo, ela vai passar, mas outra virá. O ouro, ele é refinado quando ele é passado ele só se torna bonito e valioso quando ele passa pelo fogo. Se alguém aqui já viu uma pepita de ouro, quando ela é tirada da mina, sabe do que eu estou falando. É um negócio feio, mas depois que é feito um trabalho nesse ouro, ele fica bonito, fica lindo, fica valioso. Mas primeiro ele precisa passar pelo fogo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem que passar pelo fogo, meu irmão. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Ele não falou assim: no mundo tereis aflição. Ele falou aflições, no plural. Ou seja, no mundo você vai ter muitas dificuldades. Só que aí ele não encerra aí. Ele fala assim: mas tem de bom ânimo, porque eu. E sabe quem venceu o mundo? O teu Pai, que é todo poderoso nos céus e na terra. E Ele está do teu lado, te ajudando, pegando na sua mão. Você acha que você vai passar esse deserto sozinho? Vai nada, Ele está com você. Se o mar não se abrir para você, Ele faz você passar por cima dele. Mas você precisa crer e precisa ser forte. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 12, no verso 9. Se puder projetar aqui, Vini, 2 Coríntios 12, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então, aqui é o apóstolo Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor está dizendo a Paulo que a graça dele lhe basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Não está falando que o poder de Deus se aperfeiçoa no momento de festa, no momento de alegria. As maiores experiências que eu tive com Deus foi nos piores momentos da minha vida. Porque são nos piores momentos da sua vida que você se ajoelha, prostra, tranca a porta do seu quarto, chora e fala: Deus, faz alguma coisa, porque sem ti eu não posso nada. Quando você reconhece que você é fraco, Ele te faz forte. Quando você reconhece a sua fraqueza, Ele te dá força, te dá poder. O poder de Deus vem sobre a sua vida. Eu gosto muito do nosso Deus porque Ele tem um senso de humor maravilhoso. Você já fez com certeza educação física na escola, e talvez você já teve a oportunidade de escolher um time, e você escolher as pessoas que vai fazer parte do seu time, não é verdade? Então você está lá para escolher um time de futebol, e você tem algumas pessoas ali para escolher. Você tem lá o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. E você tem eu, o pastor Rodrigo e o pastor Sandro. Por que vocês riram? Vocês já viram a gente jogar bola? Quem você escolheria? Hã? Não vai falar que é a gente, porque você não escolheria a gente.
Mas Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. Se fosse para ele escolher um time de futebol, ele escolheria Rodrigo, o Willian e o Sandro, ao invés do Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. Deus, ele escolhe os piores. Quem é escolhido por Deus aí? Levanta a mão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus escolhe os piores. Deus quer trabalhar na nossa fraqueza. Ele escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Você vê Deus muitas vezes falando para o povo dele ir enfrentar uma batalha. Eu falo que o senso de humor de Deus é maravilhoso. Ele fala para o povo ir por uma batalha. Aí de vez ele dá um arsenal, um armamento, né? Os caras chegam lá e falam assim: ei, qual que é o nosso armamento para ir para essa guerra? É uma AK-47? É uma bazuca? Eu quero uma granada. Aí Deus fala assim: ó, pega esse tamborzinho, pega essa flauta, né? Eu fico imaginando os caras indo para uma batalha com um tamborzinho. Com esse aqui eu vou derrubar uns 100. Ó. Aí o outro pega a flauta e fala: ó, com essa flautinha aqui eu vou derrotar uns 1000 homens. E sabe o que acontece? Eles tocam, o poder de Deus vem, e o exército inimigo entra em confusão entre eles mesmos e se matam. O poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. E o que dizer de Elias e os profetas de Baal? Aquele que responder por fogo certamente é Deus. E ele faz um desafio: um homem contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. 850 inimigos. E ele lança um desafio: aquele que responder por fogo, esse verdadeiramente é Deus. Mas você sabe quem ele estava desafiando? Elias estava desafiando ali pessoas que eram bruxos, feiticeiros, que estavam acostumados a fazer fogo. Aprendiam sobre fazer fogo no primeiro ano da faculdade de bruxaria. E ali tinha 450 pós-graduados em bruxaria. Fogo era algo simples para eles fazerem. Mas sabe por que não fizeram fogo? Porque o poder de Deus que havia sobre a vida de um homem paralisou o poder das trevas. Você está com medo que o diabo tem poder? O teu Deus tem todo o poder. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Por que você está com medo? Por que você teme o caos que existe aí fora? Eu lembro de uma vez que eu tinha uma loja dentro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. E essa loja que eu tinha atendia os policiais ali. E eu tinha um bom relacionamento com um monte de policiais, atendia vários batalhões na região. Foi bem naquela época aonde o PCC começou a atacar os policiais. E foi um caos. As informações eram: não saiam de casa. E eu lembro que eu ia sair para trabalhar, minha mãe falava assim: mas você vai trabalhar lá dentro? E se os caras atacar lá? Eu falei: mãe, eu preciso trabalhar. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Meu querido, o poder de Deus é com você, e Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existe uma frase muito famosa no meio da academia: no pain no gain, que significa: sem dor, sem ganhos. Muitas coisas nós vamos conquistar com dores, para que venham os ganhos. Jesus conquistou a sua vida na cruz do Calvário, com muita dor. A Bíblia diz que homem de dores sabe o que é padecer.
E quando você tem dor, você valoriza as suas conquistas. Você já pegou um dinheiro que de repente você recebeu sem ter um esforço físico? De repente alguém chegou e te deu uma nota de 100. Falou: meu irmão, vou te dar aqui, vou te abençoar. Foi lá e te deu uma nota de 100 reais. Você não fez nada para ganhar aqueles 100 reais. Para você não te dói gastar aqueles 100 reais. Você gasta ele fácil. Você já pega e fala assim: meu, qual é o rodízio que eu vou? Né? Vamos comer aonde? Vamos aonde agora? Né? Vou lá no Outback, né? Vou comer uma costela. Agora, se esses 100 reais é do seu salário que está na tua conta, você fica ali pensando: meu Deus, é 2 dias de serviço, ou é 1 dia de serviço, que eu peguei o ônibus lotado, que eu peguei o metrô lotado, eu não vou gastar isso. Quando eu tinha de 16 anos para 17, eu pisei numa academia pela primeira vez. Quem aqui faz academia? Deixa eu ver. Não parece não, hein? Quem já fez? Quem já fez academia? Quem já pagou e não foi? Eu já paguei 6 meses uma vez e não apareci um dia, né? Eu vou fechar esse pacote aqui, 6 meses, promoção, tal, e não fui. Mas com 16 anos para 17 eu entrei a primeira vez numa academia. Quem é da geração aí dos anos 80 para trás? Deixa eu ver. Boa galera. Era uma geração mais forte do que a geração de hoje. Muito mais forte. Você ia na academia naquela época, a gente treinava lá, pastor Rodrigo, com aquela música do Rock Balboa, Olhos de Tigre, né? E aí você treinava com aquela música, você se sentia o Sylvester Stallone, né? Indo enfrentar o Ivan Drago, né? Aquela dificuldade, você... Oi? Não, fazer a música não. Cadê o sonoplastia? E você sentia o Sylvester Stallone. Aí você chegava na academia, tinha uns pôster lá do Arnold Schwarzenegger no filme do Conan, aquele filme que ele está enorme. Aí tinha foto do Van Damme, aí tinha foto disso, daquilo. E era assim que a gente treinava. Hoje os caras treinam ouvindo Rebolation. E tem a foto do Rick Martin na parede, né? Uma geração fraca. E aí eu lembro que começo de academia, você dói tudo, né? Você vai nos primeiros dias, você volta para casa, depois no outro dia você fala assim: acho que eu não vou não, que tá tudo doendo, né? Eu lembro que o professor falou assim: ó, o primeiro treino vai ser assim, ó, você vai treinar 3 vezes por semana. Eu falei: não, eu quero treinar todo dia. Você vai treinar 3 vezes por semana. Não, eu vou treinar todo dia. Aí no primeiro dia eu falei: eu vou treinar 2 vezes por semana. Porque eu descobri a dor. Eu descobri o que era aquilo. Só que aí começou o processo da academia, 1 mês, 2 meses. E aí eu cheguei no professor, que era o dono da academia. O cara era enorme, né? E falei assim: eu queria começar a treinar junto com você. Aí ele olhou para mim e falou assim: garoto, não use drogas porque vai atrapalhar o teu treinamento. Falei: não, eu nunca usei drogas. Ele falou: então é pior do que eu pensava, né? Mas aí ele falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos treinar junto. Eu falei: professor, não use drogas. Ele aceitou o meu desafio. E aí no outro dia eu cheguei. Meu irmão, ali eu conheci o que era dor. Porque para aquecer já foi um sacrifício, né? O meu aquecimento era de um jeito, dele já era uma pegada diferente. Eu suava mais que tampa de cuscuz, sabe? Meu, suava demais. Só que ele, um cara sensato, ele não colocou, claro, a carga que ele faz. Ele apenas dobrou o meu treino. Ele mudou algumas coisas e colocou uns pesos a mais. Meu irmão, eu sentia muita dor para fazer aquilo. E ele, sabe como ele estava? Nem sequer suava. Porque para ele o peso era tranquilo. E eu fui aprendendo com aquelas situações. E uma das coisas que eu aprendi é
que se você quer se tornar forte, ande com pessoas mais fortes que você. Se você quer ser um grande homem de Deus, ande com pessoas que amem a Deus mais do que você ama. Isso te motiva, isso te incentiva. Quando ele aumentou ali as minhas cargas de peso, sabe, era difícil fazer os exercícios, mas ele estava ali me auxiliando, me ajudando. Quando você caminha com pessoas que são mais fortes com você, elas te ajudam, sabe, a suportar a carga, o peso. Você não está sozinho. Você já fez supino reto? Que quando você vai para o último já não é mais nada de reto, né? Já está bem torto no exercício. E o braço começa a tremer todo. Aí tem uma pessoa treinando com você, ela pega lá e te auxilia, te ajuda. Divide essa carga. E eu lembro que num determinado exercício, eu falei assim para ele, ele falou, olha, agora nesse exercício a gente vai fazer 3 séries de 15. Eu fiz a primeira, fiz a segunda, na terceira eu estava morrendo. Eu falei, eu não vou aguentar fazer 15 dessa. E aí quando chegou no 7º, eu falei assim para ele, eu não estou aguentando, o braço já tremendo, vibrando todo. Ele olhou para mim e falou assim, vamos. Ele usava uma frase que ele dizia assim, que morra. E eu falei, eu não vou parar, eu não vou desistir. E aí fui até o final, fazendo o exercício. Mas por quê? Porque tinha alguém me incentivando, tinha alguém me empurrando para cima, tinha alguém falando para mim assim, você vai conseguir, eu estou junto com você. Jovens, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e você não está sozinho. Para isso existe um líder de célula, para isso existe um discipulador, para isso existe um pastor, para isso existem as coberturas que fazem parte dessa igreja. Você não precisa treinar sozinho, você não precisa enfrentar essas lutas sozinho. Divida esse treino com alguém que é muito mais forte que você, que ele vai te ajudar a carregar tudo isso. Quantas vezes eu já abri as minhas fraquezas para minhas autoridades, para que elas me ajudassem naquilo que eu estava passando. O problema é que muitos de nós somos orgulhosos e não revelamos quais são as nossas fraquezas, aquilo que você está passando. Às vezes eu vejo aqui, tem um apelo, e quando eu vejo aqui na frente líderes e discipuladores, eu levanto as mãos e agradeço ao Pai, porque eles entenderam que eles não são super-homens, eles entenderam que eles precisam reconhecer as suas fraquezas. Jesus toma toda a carga dos pecados da humanidade toda na cruz. Você já sentiu a dor do pecado? Você já pecou e ficou muito mal porque pecou? Foi só o seu pecado que você sentiu. Jesus recebe naquela cruz toda a carga do pecado da humanidade. Imagina o grau de tristeza profunda que ele recebeu naquele momento. Imagina o grau de dor e sofrimento que Jesus recebe naquela cruz. Mas no pain no gain, sem dor, sem ganho. E o que Jesus ganhou naquela cruz? Ganhou o direito sobre a minha vida e a sua vida. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que ele ganhou um prêmio que muitas vezes ele não tem o direito de usar, e mesmo assim ele continua amando esse prêmio que ele ganhou. Você já foi premiado com algo que você não gostou? Ou com algo que você não pôde usar? De repente seu pai falou assim, ó, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta. Aí quando você se esforçou, estudou, passou de ano, ele te deu a bicicleta. E aí ele falou assim, ó, mas não vai andar não, porque é perigoso, alguém pode te roubar, né? Você pode ser assaltado e morrer. Um prêmio que você não pode usar. Jesus recebeu um prêmio naquela cruz que muitas vezes ele não pode usar porque eu e você não permitimos. A Rebeca, minha filha, outro dia chegou em casa e muito brava. Falei, que foi, filha?
hoje teve um negócio na escola lá, pai, e aí eles iam dar um prêmio para quem conseguisse fazer. Mas sabe qual era o prêmio, pai? Falei, não, o quê? Uma bala? Não. Um pirulito? Não. Tipo assim, se fosse isso ela queria, tava bom. Uma garrafa d'água. Garrafa d'água eu vou lá no bebedouro e bebo. Para que eu quero uma garrafa d'água? Jesus recebeu um prêmio que muitas vezes nós não damos o direito dele usar. Jesus quer te usar, meu irmão. Ele te comprou, ele pagou o preço foi alto. Deixa ele te usar. Deixa ele fazer na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. No Getsemane, quando ele ora, ele diz o que ao Pai? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aí acho que Deus estava lá, igual o meu professor da academia, dizendo assim para ele: sem dor, sem ganho. E aí acho que ele deve ter pegado: mas que seja feito segundo a tua vontade. O que às vezes falta para você sair dessa situação de dor é alguém te incentivando, é falando assim para você: você vai conseguir, você vai conseguir reverter essa situação. E por isso é importante você estar inserido numa igreja. Muitas pessoas falam assim: eu posso buscar Deus na minha casa. A pessoa não está vindo mais para a igreja, ela fala assim: não, mas eu estou orando em casa, pastor. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas se não tiver na comunhão dos santos, quando vier os momentos de dor, você não vai ter pessoas para te ajudar nessa carga, nesse peso. Jesus é tão forte, meu querido, tão forte, que para ele morrer, ele teve que se entregar. Ele teve que falar assim: leva. Ele teve que deixar, porque senão o diabo estava tentando matar ele até hoje, se ele não tivesse se entregado. Eu estou falando que o teu Deus é muito forte, que o diabo não pode com ele. E por que muitas vezes nós ficamos preocupados? Porque muitas vezes o caos nos espreme. Getsemane significa lugar de pressão. Sabe por que lugar de pressão? Porque é lá que eles pegavam as azeitonas e extraíam o azeite. Aperta uma azeitona na sua mão, vê se você consegue tirar azeite dela. Claro que não. Sabe por quê? Porque a pressão para extrair o melhor da azeitona tem que ser muita pressão. Meu querido, vou dizer algo que vai parecer loucura, mas se você tem enfrentado dificuldade, fique feliz com isso, porque você vai sair dessas dificuldades com o melhor. Se essa dificuldade não te matar, não acabar com a sua vida, você vai sair muito mais forte dela, você vai sair muito mais preparado dela. Tem pessoas que muitas vezes já sofreram tanto na área sentimental e já tiveram muitas perdas de relacionamentos, e ela já está forte naquela situação. Mas você já viu a pessoa que nunca passou por isso e passa pela primeira vez? Se tranca no quarto, fala que vai morrer. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. Eu nunca fui num cemitério e estava lá na lápide assim: olha, morreu porque terminou o relacionamento. Se você está passando por isso, nem sei porque eu estou falando isso, mas se você está passando por isso, saiba que tem vida após um término de relacionamento. Você não vai morrer. Teu Deus é poderoso para restaurar essa área na sua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia ainda comigo aí em 2 Coríntios. Volta só um pouquinho, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 24 e 30. Mas antes de eu ler, deixa eu dizer uma coisa. Passar por dificuldades nem sempre
significa que é por conta de uma vida pecaminosa que você teve. As pessoas têm o costume de dizer, se o irmão está passando por sérias dificuldades na vida dele, passando por lutas, passando por situações difíceis, logo a pessoa já fica pensando, mas será que é porque você não fez tal coisa lá? E aí, será que é porque não sei o que? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, em 2 Coríntios 11, verso 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, ou seja, recebeu 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, pessoas próximas, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ao que mais pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha o tanto de coisa que Paulo passou. Paulo era do tipo do cara que ele não tomava mel, ele chupava abelha, né? Ele, se fosse um ator de filme, seria esses atores desses filmes de ação, sabe? Que passa por um monte de coisa, que enfrenta um monte de dificuldade. Olha o tanto de situação que ele passou. Meu irmão, quando você passar por uma luta, por uma prova, eu quero te desafiar a ir numa UTI de um hospital. E aí você olhar se você realmente tem dificuldade. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar o Gilberto, né, cunhado do bispo, estava lá na UTI. E quando eu entrei naquela UTI, eu vi pessoas ali em estado terminal. E quando eu saí daquela UTI, eu saí muito forte. Falei, Deus, os meus problemas é nada perto disso. A minha dor, perto da dor dessas pessoas, é nada. Mas pessoas que enfrentam batalhas e guerras, saem delas muito mais fortes. E quando passam por outra situação, às vezes nós, como pessoas mais vividas na fé, sabe? Nós passamos por algumas coisas que nós vemos alguns irmãos passando por algumas situações e a pessoa já desiste, a gente olha e fala, meu Deus, mas desistiu por isso. Mas não é que desistiu por isso, é porque ela não tinha força. Ela não estava fortalecida para vencer aquela situação e aquele problema. Aí eu te pergunto, o que você pensaria? Eu sei que ele está ouvindo pela rádio, um abraço para o apóstolo Aribaldo. O que você pensaria do teu apóstolo, se ele passasse tudo isso que Paulo passou aqui? Pedrejado, fome, nudez, sabe, perdendo o que tinha. Se acontecesse tudo isso na vida do teu apóstolo, como você olharia o teu líder dessa forma? Talvez porque o teu líder não tem um carro bom, você olha para ele meio torto. Esse cara não sei não se tem uma vida com Deus. Olha o carro dele, olha a casa que ele mora, olha as dificuldades que ele enfrenta. Meu irmão, isso nada tem a ver com um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Deus muitas vezes está passando essa pessoa pelo fogo, porque quer que ela se torne muito mais forte. E essa força vai fazer você ajudar outras pessoas. Essa força vai servir, sabe para quê? Sabe por que vem essas lutas na sua vida? Para depois você ajudar outras pessoas a passar por essa situação. Sabe esse término desse relacionamento? Serve para depois você ajudar outras pessoas que estarão numa depressão profunda por conta disso. E você vai poder falar com propriedade, eu passei por isso e venci.
Eu passei por essa situação na minha vida e venci, você também pode vencer. Sem dor, sem ganho. Abra agora a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Dá para projetar? Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passares por várias... Eu estou falando que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ele está falando assim, ó: tende por motivo de grande alegria, de você vibrar, uhul, né? Estou passando por luta, por várias provações. O 3 agora. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Olha o que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, se alegre. Mas é assim que as pessoas ficam quando passam por dor, por momento de dor e dificuldade? Não. Quando você vê o irmão já de cabeça baixa, você já pergunta: meu irmão, o que foi? O que é, pastor? Estou passando por dificuldade. Mas a Bíblia fala para você ter isso como alegria. Olha que loucura. As coisas de Deus é loucura, sabe, para o mundo. Mas para nós não pode ser loucura. Agora projeta para mim lá, 2 Coríntios 12. A gente leu o 9 no começo dessa palavra. Eu quero ler a passagem, uns versículos antes e um depois. 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me exaltasse, olha o que Paulo diz: e para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações que foi me dado, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Segura aí no 7. A Bíblia não fala e não relata qual era esse espinho na carne de Paulo. Qual era essa dificuldade? Existem vários entendimentos a respeito do que era esse espinho. Mas na verdade não tem como saber, porque a Bíblia não relata isso. Mas de todos esses, um dos que eu acho que tem mais coerência é que nesses momentos Paulo começa a ter uns flashes na mente dele de quando ele matava os cristãos. Quando ele pegava uma criancinha, separava da mãe e descia a espada nela. Então quando ele achava que ele era muita coisa, Deus ia lá e dava uns flashes na mente dele assim: ó quem você era. Você acha que você é bom demais? Olha quem você era. Se eu tirar o meu espírito de você, ó para onde você volta. Você já pensou nisso? Se Deus tirar a presença dele da sua vida, para onde você volta? O que nós cantamos aqui? Eu não tenho para onde voltar, só quero você, Deus. Nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza. Esse espinho na carne de Paulo é um dispositivo de segurança. Alguém aqui já saltou de paraquedas? Tem alguns ali, pastor Sandro. Nós uma vez saltamos de paraquedas e o rapaz estava me explicando como que funcionava o equipamento. E eu falei para ele assim: não, cara, eu estou tranquilo. Ele falou: não, eu sei, mas eu quero te explicar como funciona, né? E ele foi explicando como que funcionava o paraquedas reserva, aonde que puxava, aonde que acionava. Aí ele falou assim: olha, mas o mais legal desse equipamento é isso aqui, ó. Aí ele mostrou uma válvula em cima da mochila. O que era aquele dispositivo de segurança? Ele falou: olha, se eu pegar essa mochila, colocar em você e te empurrar do avião, você vai cair. E quando você estiver caindo e chegar numa altura X, numa velocidade Y, esse dispositivo vai estourar e o paraquedas vai acionar sozinho. Então, não tem como você morrer, fique tranquilo. Sabe o que é esse espinho na carne de Paulo? É um dispositivo de segurança
que freia ele. Que na hora que ele começa a receber tanta revelação, porque, meu irmão, pensa comigo, um cara dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, escrevendo carta para as igrejas, falando assim: meus irmãos, tem de bom ânimo. Assim, eu estou recebendo, é tipo o Haddad recebendo a orientação do Lula, né? Tipo, de dentro da prisão. O cara está me dando informação, de dentro da cadeia, falando para mim assim: olha, tem de bom ânimo, seja feliz. Aí eu fico imaginando a pessoa recebendo aquela carta, pastor Alexandre. O cara está preso lá e está falando para mim ter alegria. Mas sabe por que Paulo tinha alegria? Porque falou assim: agora eu estou preso, eu tenho como pregar aqui para os presidiários, eu tenho como pregar aqui para os carcereiros. O que você consegue enxergar nesse momento de dor e dificuldade que você tem passado? Você só olha para a dificuldade? Ou você consegue enxergar uma luz no fim do túnel, que vai tirar essa dor de você e vai fazer com que você seja uma pessoa muito melhor do que você é hoje, muito maior do que você é hoje? Coloca o verso 8 para mim, Vini. Troca aí. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Olha o que Paulo diz. Ele não queria aquele espinho, ele não queria aquele dispositivo de segurança, ele não queria que aquelas imagens ficassem vindo sobre a mente dele, atormentando ele. E ele não orou ao Senhor, ele rogou ao Senhor, ele suplicou ao Senhor: Pai, por favor. Você já orou para Deus mudar uma situação na sua vida e não mudou? Paulo rogou por 3 vezes e a situação continuou a mesma. Será que essa situação não tem mudado porque simplesmente Deus não quer que mude? Deus quer que continue desse jeito, para que você aprenda algo com isso, para que você saia forte disso? Põe o verso 9 para mim, Vini. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder... Sabe aquele poder que eu falei, que Jesus tem, que o poder lhe foi dado sobre os céus e a terra? Ele está falando desse poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes que me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Deus ensina a Paulo que se ele quisesse o poder dele, seria necessário reconhecer a fraqueza para que a graça viesse. Aí ele começa no verso 9 se alegrar com os problemas. Parece loucura o que eu vou dizer de novo. Está passando por dificuldades? Se alegre. Nem toda dificuldade foi o diabo que colocou sobre a sua vida. Porque, em primeiro lugar, para ele chegar até você, ele precisa ter permissão de Deus. Quando nós vemos na Bíblia a situação de Jó, Jó foi um homem que sofreu demais, amém? Passou por muitas provas e lutas. E quando no texto diz que o diabo se encontrou com Deus, e Deus falou para ele assim: Satanás, da onde vem? Ele falou: eu venho de rodear a terra. Ah, você estava dando um rolê pela terra? Você viu o meu servo Jó? Ele falou: vi. Mas também ele te adora e te serve porque você dá tudo para ele. Deixa eu tocar em algumas coisas para você ver que ele vai blasfemar. E aí sabe o que acontece? A permissão de Deus foi dada, e Deus deu uma ordem para Satanás, falou: só não toque na vida dele. Talvez essas situações que têm acontecido na sua vida tenham a permissão de Deus para estar acontecendo. Você só precisa compreender o porquê você está passando por essa situação, que é para que você cresça, que é para que você evolua, que é para que você avance. Verso 10. Não, perdão, não vou colocar o 10 não. Eu quero encerrar dizendo: seja fraco
para que Deus o faça forte. Tem muito jovem que se acha demais, acha que chegou aonde chegou sem a ajuda dos pais. Os pais pagaram faculdade, fizeram de tudo, deram educação, mas a ele acha que ele sabe mais que o pai e que a mãe. Acha que chegou ali onde chegou simplesmente porque ele é bom. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Os bons Deus rejeita, mas os fracos Ele traz para perto dele. Quer ser escolhido por Deus? Lembra quando eu falei do time? Lembra quando eu falei que Deus escolhe e trabalha com os fracos? Quer fazer parte do time de Deus? Seja fraco. Mostre para Ele a sua fraqueza. Gostaria que você se colocasse de pé. Queria pedir o pessoal do louvor que viesse aqui à frente. Xeremalabacere canta labas. Xerecanta labas. Eu dei alguns relatos para você da história de Paulo. Paulo sofreu demais, passou por um monte de situações, mas hoje, depois de milhares de anos, eu estou aqui contando para você a história de um homem que venceu. O que essa dor que você tem passado vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de outras pessoas? Eu quero dizer uma coisa para você. Pare de se fazer de coitado, de um menor. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Um buraco no chão, aonde era feito para pisar a uva, para malhar a uva. E ele estava fazendo o quê? Malhando trigo. Mas ali não era o melhor lugar para malhar o trigo. Porque o trigo, para você separar ele do joio, você precisa jogar ele para cima, para que o vento leve o joio e o trigo permaneça ali na sua peneira. E aonde ele estava, dentro de um buraco, não tinha vento, o vento não chegava. Dificultava mais ainda o trabalho dele, era difícil fazer o trabalho que ele estava fazendo. Mas ele estava ali, sabe por quê? Porque os filisteus vieram e assolaram e tomaram tudo. Então ele estava dentro desse buraco escondido, para que os filisteus não vissem ele ali. E aí de repente, aparece o anjo do Senhor, e lança um desafio para ele, faz o chamado de Deus para a vida dele. E aí o anjo, lembra que eu falei que Deus tem um bom senso maravilhoso? E o anjo diz assim para ele: vai nessa tua força. Que força, que se o cara estava escondido dentro de um buraco. O anjo ali representava Deus. Deus queria dizer assim para ele: vai nessa sua força, ou seja, nenhuma. Ele não tinha força nenhuma. Deus queria dizer na verdade para ele assim, ó, vai nessa sua fraqueza. Os homens que ficam de pé diante de Deus são fracos, mas aqueles que se dobram são fortes. Eu não sei quais são as suas fraquezas, eu não sei qual é o caos que você tem vivido na sua vida. O que é um caos? É um ajuntamento de vários problemas. Eu estou enfrentando um caos. Eu não sei o que você está passando. E também não julgo se você não está conseguindo vencer isso e suportar isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você se prostrar diante do Senhor e reconhecer as suas fraquezas, Ele vai vir com poder sobre a sua vida. Ele vai vir com poder sobre você.
Ele vai vir derramando a glória dele, porque a palavra diz que a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraco? Glória a Deus por isso, é isso que precisa para que venha o poder. Você está muito forte? Deus está precisando pôr um espinho na sua carne, para que você baixe um pouquinho a sua bola. Deus está precisando pôr um freio em você, para que você se ache menos, para que você dependa mais dEle. Como eu disse, os melhores momentos de experiências com Deus, eu tive em momentos de maiores dificuldades e maiores lutas. Porque é o momento que você busca mais Deus de uma forma mais intensa. Quando está tudo bem, você não busca da mesma forma. Mas quando está difícil, meu irmão, você se ajoelha ali aos pés do Senhor e chora. Eu quero lançar um convite para você nessa manhã. Se você quer ser forte e reconhecer a sua fraqueza, vem aqui na frente e se prostre diante do Senhor. E reconheça diante dEle qual é a sua fraqueza. Reconheça diante do Pai, porque o poder dEle vai vir sobre você nessa manhã. Ramalamaí, cantalabaxere, andalabás. Não importa a situação que você está passando, para Deus derramar a graça dEle sobre a sua vida, basta você reconhecer qual é a sua fraqueza. O Senhor está perguntando para você, filho, qual é a sua fraqueza? Paulo, ele sofre um naufrágio, e nada ali por um tempo, até chegar a uma praia, e quando ele chega na praia, ele vai fazer uma fogueira ali, e ele vai pegar um graveto, uma cobra vem, uma serpente vem e pica a mão dele. Ele acabou de sair de um naufrágio, acabou de sair de uma situação difícil, daqui a pouco já vem outra situação em seguida. Talvez você está passando por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo não morreu, nem com aquele naufrágio, e nem com a picada daquela serpente. Não é essa situação que vai matar você. Pelo contrário, essa situação vai trazer você muito mais forte. Eu gostaria que a igreja começasse a orar neste momento. Lembra do que eu disse? Aqueles que se prostram diante do Senhor reconhecem as suas fraquezas, e Deus os fará forte. Começa a falar para o Senhor. Começa a dizer para o Senhor quais são essas situações que tem te assolado. Qual é o caos que você tem vivido? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Deus quer ouvir da sua boca que você sozinho não pode. Deus quer dividir com você esse aparelho da academia. Ele quer colocar o braço dele em cima do seu braço e te levantar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Meu irmão, não tem problema se você quiser chorar. Chore diante do Senhor. Chore diante dele e fale. Fale para ele as suas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, assim como o Senhor veio sobre o profeta Elias contra os profetas de Baal, 850 problemas lutavam contra Elias, e o seu poder, Pai, aperfeiçoou ele naquela fraqueza. Eu oro agora e declaro
O poder de Deus vindo sobre vocês agora. Poder de Deus vindo sobre vocês agora. Poder que vai restaurar. Poder que vai curar. Poder que vai transformar. Começa a sentir o poder de Deus sendo derramado sobre você. Xarabalaie candalabás. Seja revestido de poder. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu gostaria que você começasse a se colocar de pé. Como um soldado agora, como um guerreiro. Se coloque de pé. Você sabe qual é? Sabe qual é a diferença de um soldado para um guerreiro? Um soldado, ele nunca foi para uma guerra. Um guerreiro é um vencedor de guerras. É um vencedor de batalhas. É um vencedor de dificuldades. Você está se levantando agora como um guerreiro do Senhor. Jesus disse assim para os discípulos: não saiam daqui até que do alto vocês não sejam revestidos de poder. Da mesma forma, vocês não vão sair daqui até que sejam revestidos de poder. Oh!